Olá, meu amigo e minha amiga. Mais uma vez, bem-vindo ao Saldo Extra. Estamos iniciando mais uma jornada, sempre trazendo informações interessantes para você cuidar bem da sua renda, do seu salário, da vida financeira da sua família. O que nós procuramos fazer ao ter o Saldo Extra, que a cada semana Novo Tempo, é trazer informação importante para você. E informação pode sim fazer toda a diferença na sua vida. Existe aí algo chamado mercado financeiro. E nós estamos ouvindo nos noticiários sempre notícias das finanças, das economias, o que está acontecendo no país e ao redor do mundo. A minha pergunta é, será que é importante entender um pouco do mercado financeiro? Existem mitos no mercado financeiro, seriam eles verdadeiros ou falsos? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Você é nosso convidado de honra para estudar sobre mercado financeiro na companhia de uma autoridade. Seja muito bem-vindo aqui, Anilton Marques, ele que é financista, atua como agente de investimento autônomo, trabalha com consultoria em planejamento financeiro, é assessor de investimentos e educador financeiro, tem certificação pela CVM, BMF, Ancor, SUSEP e é diretor da ICDF, aqui no Brasil, que oferecem coach financeiro e consultoria para desenvolvimento em finanças. Note que temos uma pessoa com extenso currículo na área financeira, no mercado financeiro, e ele vai desvendar aqui esses mitos, se é que eles existem. Portanto, fique ao nosso lado, porque esse assunto é importante para você também. Mas um outro assunto importante que nós devemos ficar atentos é com respeito às notas de economia. Vamos às notas de economia dessa semana com o Bruno Eumano. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia desta semana, hoje para falar sobre o ano de 2014, que não vai sair da conta do governo e da cabeça dos brasileiros tão cedo. Os dados sobre o ano passado são divulgados sempre nas primeiras semanas, primeiros meses do ano e os resultados não são nada animadores. Crescimento abaixo do esperado, inflação acima da meta, juros altos e muitos setores com dificuldades. Comércio e indústria sofreram com o impacto do desestímulo ao consumo que foi promovido pelo governo durante todo o ano de 2014. A taxa Selic, a taxa básica de juros, cresceu de 10% para 11,75% durante o ano, o que faz com que os consumidores fiquem mais longe do crédito, mais longe das compras e é uma tentativa do governo de conter a inflação. O problema foi que a inflação fechou o ano bem acima da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,5%. Ficou mais próxima, na verdade, do teto de tolerância máxima, que é de 6,5%. Ou seja, a inflação não foi tão bem controlada a ponto de não ser sentida pelos brasileiros. Muito pelo contrário. O consumidor sentiu a alta nos preços nas compras normais e sentiu também uma alta no crédito por causa do aumento da taxa Selic. Os juros do cheque especial passaram de 200% ao ano em 2014. O crédito bancário para pessoa física do empréstimo pessoal ficou 3 vezes maior do que a alta da taxa Selic. Por esses e muitos outros motivos é que 2014 insiste em não sair da memória econômica dos brasileiros. O Notas de Economia dessa semana fica por aqui. Eu volto na semana que vem. Até lá. É com você, Antônio. E aí, está atento às notas de economia? Que bacana, que legal. Mas é também importante ficar atento sobre o mercado financeiro. Muita gente diz que existem mitos que mercado financeiro é só para quem tem muito dinheiro, para quem entende de economia. Será que ele é importante para a sua vida? Para desvendar esse mistério, se é que nós podemos dizer assim? Temos aqui conosco o Anilton. Anilton, de cara eu faço a pergunta. Além de agradecer, é claro, por você estar com a gente aqui também. Anilton, existem mitos aí com respeito ao mercado financeiro. Eu já mencionei 2 deles. É só para quem entende... É só para quem é economista, para quem tem muito dinheiro, que é só ter uma poupança que resolve tudo, é só ter uma boa conta bancária. É isso mesmo, Anilton? É, claro que isso é um mito, né? Você precisa ter muito dinheiro para entender de mercado financeiro.
E, ao mesmo tempo, também é um mito de que você não precisa entender do mercado financeiro. Basta você ter ali um bom gerente de banco, que é uma pessoa qualificada, estudada, com certificações da Ambima e de outras instituições, para poder te prestar um serviço financeiro de qualidade. Por isso que no cartãozinho do seu gerente vem lá escrito CPA 10, CPA 20, são as certificações e as qualificações que esse gerente tem. Mas você não precisa ser um grande especialista para começar a investir em mercado financeiro. No mercado financeiro, o principal é você ter curiosidade de gastar parte do seu tempo exatamente para descobrir como estão as suas finanças. Não vamos nem falar da parte da educação financeira, porque não é o propósito da nossa conversa hoje, mas você precisa gastar algum tempo para tentar entender aonde está indo o seu dinheiro e o que você está decidindo fazer com o seu dinheiro. Você trabalha cerca de 40, 45, 44, 50, 60 horas por semana. Você gasta esse tempo todo para poder arrecadar o seu dinheiro, para poder ganhar esse dinheiro. Quanto você gasta para descobrir para onde esse dinheiro está indo, e aí é o controle financeiro, ou para tentar decidir melhor como fazer os seus investimentos ou como aumentar a rentabilidade do seu dinheiro. De certa forma, será que eu estaria errado em dizer o seguinte: se eu sou um consumidor, se eu já tenho uma conta de poupança, se eu já tenho uma conta bancária, eu estou envolvido no mercado financeiro. Exato. Mas o conhecimento que eu tiver de como ele funciona, das opções, dos produtos, dos serviços, pode fazer com que esse mercado financeiro trabalhe a meu favor. Exatamente. Qual é o nível de informação que eu devo obter para usufruir dos benefícios disponíveis no mercado financeiro? Antes de mais nada, a gente tem que colocar um patamar de conhecimento, né? Os juros, segundo uma frase de Albert Einstein, ele diz que os juros é a maior força desse universo. Só depende do lado que você está da bancada. Se você está pedindo juros, ou seja, você está no empréstimo, ou se você está tendo juros a seu favor. E os juros compostos, como a gente chama, que é juros sobre juros, ele faz com que o seu patrimônio cresça e você possa alcançar os objetivos que você tem, seja de comprar um carro, seja de comprar uma casa, seja de você ter uma aposentadoria tranquila sem depender exclusivamente do INSS ou da sua previdência. Então, ter conhecimento nesse mercado financeiro, entender como funciona esse mercado, não, claro que não no detalhe do detalhe, que seria um estudo, uma área de estudo que você levaria a vida inteira e talvez não chegasse a conclusão alguma, mas pelo menos entender um pouco daquilo que você está fazendo para que você possa tomar uma decisão consciente de qual é a sua decisão financeira ou como você está investindo seu dinheiro a médio e longo prazo. Antes de tomar essa decisão, você precisa também conhecer o seu perfil. Se você é uma pessoa extremamente conservadora, não adianta a gente tentar entender como funciona a Bolsa de Valores. Seria um suicídio financeiro e completamente contra a sua característica pessoal. Então, se você tem um perfil mais agressivo, a gente pode conversar de bolsa. Se você tem um perfil extremamente conservador, nós vamos falar de títulos públicos, CDBs, essencialmente em produtos de renda fixa. O montante que eu tenho para aplicar no mercado financeiro faz a diferença também com respeito ao nível de informação que eu devo buscar? Tudo são patamares que você alcança, né? Quando você vai começar uma poupança, muitas vezes a pessoa acaba começando a guardar dinheiro através de um título de capitalização. E eu não vou entrar no mérito da qualidade do título de capitalização, se é um bom negócio ou não, porque isso o próprio telespectador tem que sentir e buscar se informar. A outra forma que a pessoa tem de guardar dinheiro é através da caderneta de poupança, que é a mais comum. Hoje, a caderneta de poupança é a maior captadora de recursos de investimentos desse país. Só que ela tem desde investidores ou poupadores de R$200 por mês até poupadores de 1 milhão, 2 milhões de reais ao ano que conseguem poupar e colocar numa caderneta de poupança. Chega a ser até esquisito você ver uma caderneta de poupança com 10, 15, 20 milhões de reais numa única aplicação financeira, considerando que essa pessoa não tem garantias desta aplicação em função das regras do mercado financeiro brasileiro. A partir de certos patamares, a pessoa tem que, da mesma forma que evoluiu financeiramente e evoluiu o seu conhecimento na sua vida profissional, que melhorou o seu salário, o seu rendimento, ela tem que buscar alternativas que sejam compatíveis também com a sua melhora. Então, a caderneta de poupança e o título de capitalização têm o seu lugar dentro da economia ou dentro do mercado financeiro, mas é um lugar exatamente de início, é um start, é o jardim da infância do investidor. E conforme o tempo vai passando, a pessoa vai adquirindo conhecimento e vai
conhecendo outros mercados e tomando decisões melhores para ter investimentos mais inteligentes. A poupança, ela é útil, ela é interessante, ela tem boa liquidez, não tem tributação, alguns benefícios que a gente já falou aqui em outros programas, mas nós não devemos descansar só na poupança. É importante conhecer outros produtos, outros serviços, para ter uma melhor rentabilidade. Exato. Certo? Agora, vamos lá. Existe aí uma gama de produtos e serviços que estão disponíveis. Existe hoje segurança para o investidor? Nós temos as instituições financeiras, os bancos, e temos o Banco Central que regula. Certo. Já houve história no passado de confisco na economia, bancos que quebraram. Qual é o nível de segurança que temos hoje para investir no mercado financeiro no Brasil? Quando você fala de produtos de renda fixa, nós temos basicamente alguns produtos. A caderneta de poupança é um desses instrumentos. Outro instrumento bem conhecido é o CDB, né? O famoso CDB, que você compra um título do próprio instituição e você resgata esse título dali a 60, 180 ou até 720 dias, né? Que seria o equivalente a 2 anos. E aí você negocia uma taxa com o banco. A grande questão desse jeito de fazer negócio é que quem toma a decisão de quanto você tem que investir para quanto você vai receber é a instituição financeira. Se estamos nós dois aqui conversando e eu preciso de um dinheiro e você tem o recurso, quem tem que tomar a decisão de quanto vai ser a taxa de remuneração? É você que tem o recurso ou eu que estou pedindo emprestado? Então, hoje nós vivemos essa deturpação, vamos dizer, de mercado, em que quem toma o recurso é que decide qual é o valor da taxa. E quando é o contrário e o banco vai emprestar o recurso, é ele também que determina a taxa. Então, o banco toma a decisão dos dois lados. Para ter uma segurança total em cima dos seus investimentos, se você é uma pessoa conservadora, você vai fugir da caderneta de poupança, provavelmente para um título de letra de crédito imobiliário, chamadas LCIs, LCAs ou CDBs, em que você tem, no mínimo, 20% a mais de rentabilidade em cima da caderneta de poupança. Claro, desde que você negocie com uma boa instituição. Quanto à proteção, não importa se é um grande banco nacional, um grande banco estrangeiro ou um pequeno banco nacional ou estrangeiro, existe uma regulamentação nacional criada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que quando ele foi criado lá nos anos 90, ele tinha 50 mil reais de garantia. Hoje essa garantia é de 250 mil reais. Então todo poupador que tem ou caderneta de poupança, ou um CDB, ou uma LCI, ou uma LCA, hoje tem uma garantia de 250 mil reais. Então, qualquer que seja a instituição, se essa instituição vier a fechar, ser liquidada judicialmente, quem vai pagar o seu investimento é o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, é que vai cobrir esse valor. Isso aconteceu recentemente com algumas instituições financeiras. A instituição do próprio Silvio Santos, né, o Banco Pan-Americano, chegou a quase receber uma intervenção. Os poupadores que tinham dinheiro lá iriam receber até o teto de 250 mil. Vale lembrar que é por instituição, por CPF. Se a pessoa tem lá 250 mil na poupança, 250 mil no CDB, 250 de LCI, 250 de LCA, soma tudo, dá 1 milhão. Ele vai receber quanto? 250 mil. Porque o teto é o limite. E pelo esse valor de 250 mil, nós podemos dizer que estamos alcançando aí no mínimo 99% da população brasileira. Eu não diria tão alta assim a margem, mas uns 90%, 95% da população estaria alcançada pelo Fundo Garantidor de Crédito das pessoas que investem esse tipo de produto. Porque o grande poupador ou o grande investidor, ele já não usa mais esses recursos, ele começa a diversificar. Eu gosto de usar uma expressão, um desenho muito claro sobre isso, né? Se você tem um elevador em que você olha o maquinário do elevador e você tem 2 elevadores parados e você pode entrar em qualquer um deles. Um tem uma única corda, o outro tem 4 cordas. Qual dos elevadores o senhor entraria? 4 cordas. Porque se uma das estratégias ou se um dos produtos tiver problema, você tem outros 3 segurando. Se você está numa corda só, arrebentou, o elevador vai cair. Então, você tem proteção, formas de se proteger, com produtos diferentes, instituições diferentes, e você diversifica o seu risco e assim você não tem nenhum tipo de surpresa ou nenhum tipo de sufoco. Agora, você fez uma relação com elevador de 4 cordas ou de 1 corda em função do montante a ser investido no mercado financeiro. Mas a grande maioria da população brasileira não tem muito dinheiro, ou seja, é só para 1 corda. Você recomendaria para quem tem pouco recurso começar a investir em algo mais arriscado, sair do jardim de infância,
Ou ficaremos nós na tradicional poupança para não correr riscos e manter ali uma reserva que vai ter uma correçãozinha mensal, vamos dizer assim, próxima da inflação, porque a inflação acaba superando a poupança. O que você recomenda para quem tem pouco recurso? Será que compensa correr um pouco de risco? Você só compensa você ter risco quando você tem uns valores maiores. Não adianta eu falar que eu tenho R$500 e vou correr risco. Eu não vou conseguir fazer boas operações dentro do mercado financeiro. Porque o mercado financeiro ele é muito elástico, né, em termos de variação, mas ao mesmo tempo eu preciso ter uma certa proteção. Eu não vou colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Nossos avós já falavam isso, né? E a gente tem que seguir com esse princípio. Não adianta, principalmente quando eu estou falando em risco. Eu tenho que correr o risco limitado dentro da possibilidade que eu tenho de correr esse risco. Eu tenho que correr o risco de quanto? 5%, 6% do meu patrimônio? Esse é um risco que eu posso correr, certo? E aí, dentro desse risco, eu modulo, ou a pessoa tem que modular qual é o tipo de ativo que ele tem. Para o pequeno poupador, ele não vai ter para onde fugir. Ele tem que ter um CDB, efetivamente, ele vai ter que ter uma LCI. Muitas vezes o gerente do banco não gosta de oferecer LCI, ele pode procurar o Tesouro Direto, também fazer um investimento em títulos públicos, que hoje o Brasil, apesar de todas as especulações eleitorais ou não, o Brasil ainda é um país em que o governo tem a fama de ser um bom pagador de juros. Então, é uma outra alternativa que ele tem, ir atrás de títulos públicos para fazer a diversificação. Parece que eu estou em uma coisa contra a caderneta de poupança, nada contra a caderneta de poupança, mas a rentabilidade dela é irreal. Você coloca uma caderneta de poupança hoje, a rentabilidade está em 0,4%, 0,5% ao mês, e nós estamos falando aí basicamente do primeiro semestre de 2014, em que você tem uma média de 0,4%, 0,5%, enquanto que a inflação foi muito próxima disso. Então, não houve um ganho real de juros, houve uma correção monetária do valor que você tem aplicado. Então, o seu poder aquisitivo de 6 meses atrás é rigorosamente o mesmo de hoje, mesmo que você tenha ganho 5%, 6% na caderneta de poupança. Então, por isso, você tem que buscar juros reais. A inflação e mais alguma coisa. Fazendo um resumo de tudo que você comentou aqui, Anilton. Ao entrar no mercado financeiro, primeiro entender que eu preciso conhecer do assunto, eu não devo ficar alheio, eu devo me inteirar. Independente do nível de informação que eu tiver, ela vai ser importante para eu fazer uma boa decisão para proteger a minha reserva, a minha economia, a minha poupança, o meu patrimônio. Vamos lá. O meu perfil, se sou conservador ou um pouco mais agressivo, vai determinar que tipo de investimento vou fazer. Porque a pessoa que é muito conservadora, se ela entra num perfil, no investimento, quem sabe com risco, ela vai ficar ansiosa, não vai saber esperar, não vai ter paciência, então é melhor ir para o tradicional. Tá. Segundo aspecto, você falou do gerente do banco. Então, você tem que abrir um diálogo com o seu gerente do banco para ter informação, ver as opções que ele tem e não se limitar apenas ao banco onde tem a sua conta, né, Anilton? Procurar o que outros bancos estão oferecendo. É isso mesmo? O gerente do banco, ele há de se lembrar que ele é um funcionário da instituição financeira. Então, ele sempre vai estar trabalhando a favor da instituição financeira, o que não está errado, porque eu trabalho a favor da minha, você trabalha a favor da sua, cada um de nós trabalha a favor da sua própria instituição ou do seu empregador. Quando a gente fala em buscar investimento e diversificar, você tem que saber o que está acontecendo no mercado. Porque muitas vezes você vai encontrar um título, um CDB, uma LCI de um determinado banco, que o seu banco não vai te oferecer. Então, como você vai fazer? Você vai cancelar a sua conta e transferir o dinheiro? Existe todo um mecanismo que precisa ser feito aí, uma logística para você tirar o dinheiro de onde você está para ir para outra instituição. E você pode fazer isso, não há problema nenhum, mas acaba sendo custoso. No Brasil agora, há cerca de 3 ou 4 anos, nós começamos um movimento de democratização dos investimentos. E esse movimento de democratização, ele veio para tentar deixar todos os investidores, não no mesmo nível, mas que os investidores mais simples possam ter acesso a produtos mais sofisticados de investimento. Então, um investidor ou um poupador que tem lá seus 30, 40, 50 mil reais, que está pensando em comprar uma casa, comprar um terreno, ele consegue buscar dentro do mercado produtos muito melhores com essa diversificação. É o que eles são conhecidos nos Estados Unidos como shopping center financeiro, onde numa única instituição, que não é monobandeira, você abre um leque para todas as instituições financeiras credenciadas no mercado. Então você pode, através de uma única conta,
comprar um CDB do Bradesco, ou da Caixa Econômica, ou do Banco do Brasil, ou de um banco como o JP Morgan. Você compra produtos diferentes de instituições diferentes através desse shopping center financeiro. Hoje existem, de agentes autônomos, que é uma das atividades que a gente faz, cerca de 2.000 a 2.500 agentes autônomos espalhados por todo o Brasil. Então, você vai encontrar um especialista em investimentos, de norte a sul do Brasil, você vai encontrar um profissional dessa área. E esse profissional tem condição de te dar todo o atendimento, porque ele trabalha não para a instituição financeira, ele trabalha para o poupador ou para o investidor. E é diferente o poupador para o investidor, né? O poupador é aquele que guarda o dinheiro e não se preocupa com o dinheiro. O investidor é aquele que, além de guardar o dinheiro, começa a pensar aonde ele vai pôr esse dinheiro, o que ele vai fazer com esse dinheiro, para garantir a realização do sonho que ele tem futuro. E dentro disso que você mencionou, já que falamos de mitos, aqui vai um mito, algo que não é verdadeiro. Que as pessoas dizem que tem que ser só banco, banco, banco. Não, você pode procurar um agente que seja sério, honesto, correto. Todos têm que ser certificados. Busque referências, a certificação da CVM, que é o seu caso, você tem certificação da CVM, da Bolsa de Mercadorias e Futuro, etc. Ou seja, se for um agente sério, credenciado, ele pode ser um ótimo instrumento para orientá-lo para que você busque os melhores produtos do mercado. Aí eu já vou entrar num outro mito, né? Já, se você me permitir. O dinheiro não pode passar pela mão da empresa de investimento. Certo? Não é através do escritório, não é através da minha conta ou da conta da minha empresa. É através exclusivamente da conta da instituição que você está abrindo a sua conta. Então, você vai transferir o dinheiro não para uma pessoa física, para uma instituição certificada e autorizada pela CVM, e essa instituição, por ser uma instituição financeira, vai fazer os diversos investimentos necessários. É claro que eu represento uma dessas bandeiras, mas tem vários escritórios que trabalham com vários outros shopping centers financeiros que têm essa autonomia para poder direcionar e te ajudar a buscar o melhor investimento. Sempre respeitando o perfil, respeitando a necessidade efetiva do cliente e com a maior transparência possível. Agora, Anilton, vamos falar para a grande massa da população brasileira, que hoje está mais sem dinheiro do que com dinheiro, está mais devendo do que tendo dinheiro para aplicar. Que conselho você daria para esta pessoa no que diz respeito aos noticiários sobre economia? Porque todo jornal, principalmente os jornais de grande circulação, não estou falando apenas do jornal impresso, que temos na TV, na rádio, etc., fala de informações da economia. A gente já ouviu falar de Selic, de cupom, de Banco Central e taxas disso, a variação do dólar. Essas informações podem fazer diferença na vida do cidadão comum? Todas elas fazem, porque isso vai impactar diretamente para o empresário. Se o empresário vai continuar fazendo os investimentos que ele imaginava fazer, ou se é melhor deixar o dinheiro na instituição financeira. Então, se o juros está baixo, a ideia é que o empresário invista na economia. Se ele investe na economia, o dinheiro gira. Se o dinheiro gira, você tem mais empregos. Se os juros sobem, é mais difícil para o empresário fazer um investimento, principalmente se ele depende de terceiros ou de valores de terceiros. Então, o custo do dinheiro é maior. Se o custo do dinheiro é maior, o empresário já não investe tanto quanto deveria ou quanto ele poderia. Então, ele retrai a economia. E é um instrumento que o Brasil tem feito aí já nos últimos 20 anos de controlar o aquecimento da economia através do aumento ou diminuição da taxa de juros. Vou fazer uma pergunta. Eu sou empregado, sou um assalariado. Eu estou ouvindo o noticiário e vi que a taxa de juros subiu. Se a taxa de juros subiu, haverá menos investimento e geração de emprego. Isso quer dizer que o meu trabalho, minha vaga, minha função está mais concorrida e existem menos vagas disponíveis no mercado. Exato. Isso quer dizer que eu também devo ser um pouco mais conservador, manter uma reserva um pouco maior pela possibilidade de um imprevisto? Além de tentar ser um profissional o melhor possível para o seu patrão, né? Para manter o meu emprego. Para manter o seu emprego. Se a economia ela desaquece, em algum momento os empresários vão começar a fazer dispensas. E essas dispensas vão afetar todas as áreas, não é uma área específica. A gente fala muito de construção civil, que é um dos índices mais conhecidos. E todo mundo fala, não, se a construção civil vai bem, a economia vai bem. Se a construção civil vai mal, a economia vai mal. Esse é um mito também? Não é que a gente não pode usar exclusivamente esse conceito, porque você tem momentos em que você tem uma explosão imobiliária muito forte em função de eventos, visto
a última Copa do Mundo, a Olimpíada que nós vamos ter em 2016 no Rio de Janeiro, isso tudo impacta determinadas regiões. Então, eu não posso pegar um índice nacional, por exemplo, de construção civil, e considerar ele como realidade, porque ele está impactado por uma obra específica num lugar específico. Passado esse evento, como foi a Copa do Mundo, aquela cidade não tem mais o nível de emprego ou o nível de desenvolvimento que teria numa situação convencional. Então, as coisas começam a se acomodar. E nós vimos isso nos últimos 4, 5 anos, que o crescimento do mercado imobiliário como um todo, ela foi muito forte, muito pungente. E nos últimos meses a gente está vendo que esse mercado está começando não a encolher, mas a se estagnar. Se ele vai encolher ou não, aí é uma discussão de bolha imobiliária ou não bolha imobiliária, que eu prefiro não entrar nessa discussão, porque a minha opinião pode não ser a sua, que pode não ser a do telespectador. E quando a gente fala sobre isso, é um pouco complicado. Então, o que a gente tem que pensar é, subir os juros, diminuir a atividade econômica, significa que, com certeza, os empresários vão começar a investir menos na produção, isso vai diminuir o nível de emprego. Anilton, pena que acabou o nosso tempo, passou rápido, foi muita informação, mas informação relevante. Obrigado por dedicar o seu tempo e estar aqui na Novo Tempo nos ajudando. Que Deus lhe abençoe nos seus negócios, abençoe a sua vida e a sua família. Muito obrigado. Está aí na sua tela o site aqui do Anilton, da empresa dele. Se você quiser obter mais informações, pode entrar em contato com ele. Eu quero terminar aqui, temos apenas alguns segundos, lendo um verso da Bíblia para você. Está no Salmo 125, o verso 1, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Procure proteger o seu patrimônio, a sua economia, a sua reserva. Trabalhe com confiança, com pessoas que lhe dê credibilidade. Mas nunca se esqueça que a maior confiança que você deve ter não é no mercado financeiro, nas suas aplicações, na sua economia, mas aqui, na Palavra de Deus, nos conselhos que esse nosso Pai Celeste deixou para nós. Faça da Bíblia o monte Sião da sua vida e você será um vencedor. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro.